Já aconteceu de você estar costurando na sua máquina de costura um tecido um pouco mais grosso e de repente a agulha ela simplesmente quebra, aí você coloca novamente outra agulha, mas a máquina de costura ela simplesmente não está mais efetuando, ela começa a pular ponto, simplesmente não costura? Então, se isso aconteceu com você, tem sua máquina de costura doméstica, até mesmo em máquina de costura industrial, você simplesmente forçou demais sua máquina de costura. Você foi além dos limites da sua máquina de costura. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre este assunto porque é muito importante. Eu estava olhando aí os comentários de vocês no YouTube e vejo que isso acontece com muita frequência. Então quero dar algumas dicas e falar para vocês se sua máquina de costura aguenta esse tipo de tecido ou não. Lembrando, pessoal, caso você deseje fazer o nosso curso gratuito e perder o medo de dar manutenção em máquina de costura, temos aqui o link, está na descrição do vídeo. É só você ir lá e você vai participar do nosso curso gratuito. Mas caso desejar também acompanhar todos os nossos cursos, está aqui o link na descrição do vídeo, que é o primeiro curso. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, sem enrolação, vamos direto por assunto. Uma coisa que você precisa ter em mente é que essas máquinas de costura doméstica, vamos falar primeiro de máquinas de costura doméstica, elas particularmente as peças lá dentro, muitas delas são de nylon, ou seja, são peças que não são tão resistentes. E também as peças que não são tão resistentes, e essa máquina tem correias. E as correias delas, você sabe que são muito fininhas, são as famosas correias sincronizadoras, as correias que fazem o sincronismo da barra da agulha com a lançadeira. E quando você coloca um tecido um pouco mais pesado, ele vai começar a forçar, a máquina de costura não vai conseguir fazer o movimento do volante, porque vai forçar ele e automaticamente vai sair da regulagem. Então quando sua máquina, vamos lá, quando sua máquina de costura simplesmente para de funcionar neste problema que eu falei, significa que naquele momento que a agulha estava descendo e você forçou, ela foi um pouco mais do que devia e a lançadeira ficou parada. Por quê? Eles giram junto, né? Ó. Eles estão tudo no sincronismo. No momento que você força a máquina, o que acontece? Uma parte delas para e a outra continua. Aí depois, quando você vai lá e troca novamente a agulha, a máquina volta a funcionar, mas ela já está fora do sincronismo e por isso que a máquina não funciona. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês, pessoal? Tome muito cuidado o tipo de tecido que você vai utilizar na sua máquina de costura. Vou dar um exemplo aqui. Nessa máquina de costura, por exemplo, essa aqui da LG, você consegue até mesmo controlar um pouco a questão do tipo de tecido. Por quê? Porque ela tem uma regulagem, que é essa regulagem aqui, ó, que é a pressão do calcador, entendeu? Então pensa assim, pessoal, tem máquina de costura que ela não vai ter essa regulagem. Então agora pensa, a máquina de costura não tem essa regulagem. Então ela já tem o limite certo de força que ela faz para o tecido ser puxado, ó. Imagina aqui, ó, tá o pezinho aqui e o pezinho ele fica assim, né, parado, afundando ali o tecido e o dentinho que faz ele puxar o tecido. Se sua máquina de costura já tem a força suficiente, ela tá ali, ó, é aquilo que ela costura. Se você colocar um tecido mais grosso, muito mais grosso, ela não vai conseguir puxar, entendeu? Porque ela não foi feita para isso. E nessa máquina de costura aqui, você já consegue fazer uma certa regulagem. No entanto, as máquinas de costura que tem esse sistema aqui de regulagem do tensor, não significa que ela vai costurar tecido extremamente pesado ou muito grosso. Então, tomem muito cuidado, pessoal, na hora de vocês costurar. E também, pessoal, o que vocês têm que ter em mente é que máquina de costura doméstica é mais para tecidos um pouco mais tranquilos. Você até consegue costurar jeans nessa máquina? Sim, você consegue. Mas se você dobrar ela em vários, ou seja, fica aquele tecido extremamente grosso, é claro que a máquina vai forçar. E por causa disso vai acontecer esse problema de a máquina perder o sincronismo, você vai ter que abrir a máquina toda para poder fazer a regulagem. Pessoal, é a mesma coisa em máquina de costura industrial reta. As máquinas de costura industrial reta, se vocês reparar, na hora de comprar, está lá já escrito que ela costura tecidos finos e tecidos médios, entendeu? Porque existem máquinas próprias para poder costurar tecidos mais grossos, tenha isso em mente. Então imaginar que sua profissão é costurar tecidos mais grossos, como couro e assim por diante. Essas máquinas, pessoal, são máquinas especiais, entre aspas, né? Elas são feitas para poder costurar tecidos mais grossos. Nós tem aí o transporte duplo, transporte triplo, tem máquina de costura
que ela simplesmente é feita só para isso, igual. Eu trabalhava na empresa que tinha uma máquina de costura que era overlock, mas essa máquina de costura overlock, ela era própria para costurar carpete. Você tem ideia que é carpete? Carpete é algo extremamente grosso. E ela conseguia cortar o carpete, conseguia costurar o carpete. Mas ela é muito parecida com uma máquina de costura overlock. Mas os componentes dela é diferente. Você vê o tamanho do looper dela é totalmente diferente. Eles são mais resistentes, mais grossos. Então, tenha isso em mente, pessoal. Não force a sua máquina. Eu vou contar aqui uma coisa rapidinho que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma manutenção de uma máquina de costura industrial e a pessoa foi lá e falou que tinha desregulado, assim por diante. Eu sincronizei ela. Beleza. Voltei para casa, depois de uns 15 minutos, a pessoa ligou novamente e falou que de novo tinha saído o sincronismo. E eu perguntei para ela o que aconteceu. O que aconteceu? Ela costurou um tecido extremamente grosso. Então ela sabia que estava errada, então automaticamente eu precisei cobrar novamente. Por quê? Foi um erro da pessoa, não foi um erro da máquina. Então pessoal, essa é uma dica bem legal. Então, mas vamos imaginar agora, sua máquina já deu este problema, ela já está com isso, e agora? O que você vai fazer? Pessoal, não tem escapatória. Nesse exato momento, sua máquina saiu deste sincronismo, então você precisa sim colocar ela. Você vai precisar desmontar a sua máquina conforme essa daqui e vai precisar fazer a regulagem, tá? Se for uma máquina de costura não moderna como essa, fica um pouquinho mais fácil. Se for uma industrial, também não é algo tão difícil, vocês podem fazer. Até a moderna vocês podem fazer. No entanto, vocês precisam aprender a como fazer as manutenções. Então, caso você deseje, não esqueça que nós temos nosso curso aqui para vocês fazerem parte dele, tá bom, pessoal? Então essa é uma dica muito importante, que por favor não force a máquina de costura para você não ter dor de cabeça. Se você tem dúvida se sua máquina de costura ela costura um tipo de tecido, pesquise no manual da máquina, ele fala, tá? Mas lembre-se, doméstica normalmente não costura tecidos grossos, eu falo grossos. Jeans, tem jeans finos que ela vai costurar, mas jeans com várias camadas, ela vai dar problema. Beleza, pessoal? Então segue esse alerta. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.